Boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos, a essa Casa de Luz. Hoje, então, a última palestra do ano, de 2023. Então, nós teremos a palestra, um tema muito interessante, a lei da igualdade, que é uma lei divina. Enfim, quem irá ministrar a palestra para a gente vai ser nosso amigo Sérgio Castelão Pinheiro, de Paranavaí, trabalhador lá do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Que sejam bem-vindos, ele e a esposa. Muito agradecemos a presença e que possamos focar o nosso pensamento e tentar compreender essa lei e principalmente aplicá-la, que às vezes a gente entende, mas ainda não consegue aplicar. Então, nesse momento, peço a todos, quem se sentir tocado, para a gente fazer a prece inicial, fechar os seus olhos, acalmar o seu coração, relaxar o seu corpo físico e elevar o seu pensamento a Jesus, o nosso Mestre, que foi um exemplo de igualdade para com todos nós, que possamos estar em sintonia com Ele, sentir a sua energia, o seu amor sobre cada um de nós, e pedimos que o anjo da guarda do Sérgio o intua e esteja em sintonia com Ele, para que Ele traga as melhores palavras, aquelas que vão tocar no fundo dos nossos corações, sobre a igualdade, lei divina, que possamos compreendê-la e aplicá-la nesse ano que está se terminando e nos próximos, uma vez que o conhecimento é uma joia rara que irá conosco onde estivermos, encarnados ou desencarnados. Possamos focar o nosso canal da inteligência na compreensão do esclarecimento sobre essa lei divina. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Que Jesus nos abençoe nessa noite e nas reflexões que iremos fazer. A lei que vamos estudar hoje é uma das 10 leis morais que estão contidas no livro dos Espíritos, na terceira parte, onde Kardec divide a lei natural, que é uma só, em 10 partes, para fins didáticos, para ficar mais fácil estudar por partes, embora a lei ela constitua uma só, ela seja uma só, que é a lei divina natural. E sempre que nós vamos estudar uma lei natural, uma das leis morais, há 2 pontos que nós não podemos esquecer, todas elas. Porque na questão 614, quando vai introduzir o assunto da lei natural, Kardec diz, aliás, os Espíritos dizem que a lei natural é a única responsável para a nossa felicidade. E que nós seremos felizes se respeitarmos essas leis, se vivermos de acordo com elas, ou sofreremos ou seremos infelizes se não observarmos. Então, todas as vezes que vamos estudar uma lei moral, é importante que nós tenhamos em mente esses 2 aspectos. O que é estar de acordo com a lei, viver de acordo com ela, para sermos felizes, e o que é estar contra ela, ou não respeitá-la, ou não observá-la, que é o que a gente sabe que traz dificuldades, sofrimentos para nós. E essa lei de igualdade é uma das leis que mais trazem pessoas para estudar Espiritismo. É uma das que mais atrai as pessoas para conhecer e entender o Espiritismo. E quem nunca se deparou com alguém que diz assim: poxa, por que fulano teve um filho e essa criança no ventre já foi diagnosticada com doença X? E tem tantas pessoas que não querem ter filho e o filho nasce saudável. Por que Deus faz essa diferença? Por que tem pessoas que nascem em berço de ouro e outras passam a vida inteira mendigando por misérias, por migalhas? Por que tem pessoas que são tão inteligentes, têm um raciocínio rápido, um bom senso, e outras pessoas são desprovidas de inteligência? Não pode falar que é desprovidas de inteligência, é pelo correto.
Outras pessoas são tão bonitas e outras são desprovidas de beleza. Por que Deus faz essas diferenças? Então, a lei de igualdade é que vai nos explicar isso. E por outro lado, o não entender a lei de igualdade é responsável por algumas das maiores tragédias da humanidade. Alguns eventos que aconteceram na história da humanidade que geraram o que nós chamamos de expiações coletivas, ou débitos que serão necessários expiações coletivas de longa duração e de muito sofrimento, que nós ainda temos esses débitos e vamos ter que resolver isso com o futuro, são em decorrência de ações nossas, enquanto humanidade, no passado, até hoje, porque não entendemos essa lei, a lei de igualdade. Mas o que é essa lei de igualdade? A lei de igualdade é aquela que diz que todos nós, para Deus, somos exatamente iguais, sem diferença nenhuma. Não importa a minha cor, não importa quanto dinheiro eu tenho na conta bancária, não importa se eu sou brasileiro ou se eu nasci em outro país, não importa se eu sou cabeludo ou não sou, não importa se eu sou feio, bonito, inteligente, burro. É a lei, como diz ali no Livro dos Espíritos, aliás, aqui um trecho do Céu e Inferno, que diz que os espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos, não sabe nada, não sabe o que é doce, o que é azedo, o que é bom, o que é mau, o que é frio, o que é quente, não sabe plantar, não sabe colher, não sabe o que é uma pedra ou uma arma, porque ainda não existiu, né? Nas primeiras encarnações, reencarnam como o homem das cavernas ali, nos mundos mais atrasados. Então todos são criados simples e ignorantes, isto é, sem esse conhecimento, e nem consciência do bem ou do mal, ou seja, não é bom, não é mal, não sabe o que é certo, o que é errado, não sabe diferenciar, e portanto também não é responsabilizado pelos seus atos nas primeiras encarnações. Então todos são criados simples e ignorantes, sem conhecimentos, mas também sem consciência do que é certo e o que é errado. Então sem inteligência e sem moralidade. Porém, todos eles aptos para adquirir o que lhes falta. Deus nos cria como bebezinhos, ali, ou como livros em branco, sem saber nada, sem saber o que é certo, o que é errado, o que é doce, o que é gostoso, o que é ruim, mas nos dá um dispositivo, uma aptidão natural para a gente aprender tudo o que existe. Então, todos nós podemos aprender qualquer coisa que exista, ou melhor, todos nós teremos que aprender, todos nós aprenderemos tudo que existe para aprender no universo. O trabalho é um meio de aquisição. Como que nós vamos conquistar os conhecimentos e a moralidade? O que é moralidade? É deixar de ser ciumento, vaidoso, orgulhoso, prepotente, ganancioso, preconceituoso. Isso é evoluir moralmente, né? Ele diz aqui, é pelo trabalho. Como assim trabalho? Eu vou lá vender fruta na feira e isso aí vai fazer com que eu seja melhor? Não, não é isso. Porque para o Espiritismo e para os Espíritos, para Deus, trabalho é toda ocupação útil. Então, se eu leio um livro, e esse livro não é um livro ruim, do tipo assim que vai incentivar coisas imorais, é um trabalho que eu estou realizando. Se eu paro para conversar com meu filho, dar um conselho, eu estou trabalhando, porque isso está sendo útil para ele, para mim, então é trabalho. Então, é pelo trabalho que nós vamos conseguir conquistar os conhecimentos e a consciência do bem e do mal. E o fim, que é o final dessa jornada, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Ele está dizendo, todos nós fomos criados como espíritos, né, por Deus, espíritos sem conhecimento de nada, sem saber o que é bom e o que é mal. Mas Deus vai dar para todos nós as oportunidades para que pelo nosso próprio trabalho, pelo nosso próprio esforço, isso quer dizer que não adianta ficar rezando para Deus, me dá paciência, me dá inteligência. Não, eu vou ter que conquistar pelos meus próprios esforços. Para que todos nós chegamos ao estágio de perfeição. Todos nós vamos chegar. Ah, mas e o pior bandido que existe na face da terra? Um dia vai ser anjo. Como os anjos que já são anjos, um dia podem ter sido péssimos bandidos, péssimas pessoas. Bandido que eu quero dizer pessoas de mau caráter, pessoas que gostam de promover o mal, de prejudicar as pessoas, né?
Então, todos nós. Eu coloquei aqui como exemplo, né, as primeiras encarnações lá, vivendo nos mundos primitivos, os homens das cavernas, que nós já passamos por essa fase. E o final, aqui representando um espírito de luz, vejo que aqui essa pessoa encarnada, ela depende da luz que vem de fora, que provavelmente uma fogueira, ou está perto de um vulcão. Mas aqui não, aqui é o próprio espírito que emana a sua luz. Quem lembra de uma passagem da Bíblia, Mateus 17, quando fala da transfiguração de Jesus, que diz assim: Jesus, o seu corpo, o seu rosto resplandeceu e parecia como se fosse a luz do sol, que os discípulos que estavam com ele não conseguiam olhar para ele, no fenômeno da transfiguração. O que foi o fenômeno da transfiguração? Foi um momento em que Jesus estava encarnado, então ele é o Espírito, estava encarnado como nós estamos aqui, mas ele deixou que as pessoas vissem ele de verdade, o Espírito. E o Espírito dele era pura luz, tanto que ninguém conseguiu olhar, porque era muito forte. E é exatamente esse o destino de todos nós. Então nós temos aqui 4 elementos muito importantes. Eu não sei se vocês observaram, mas o plano de fundo é um papel assim, cheio de coraçãozinho, né? Já a gente vai entender por quê. Nós temos o fenômeno da criação, que Deus nos criou iguais, simples e ignorantes, nos deu as aptidões para aprender tudo, e aí há o trabalho e a perfeição, que são de nossa responsabilidade. Ou seja, Deus criou e nos deu aptidões e parou, né? Acabou o serviço de Deus. Acabou? O que vocês acham? Não, porque ainda Deus nos envolve com amor, e Ele está o tempo todo junto conosco, seja através de pessoas que venham nos ajudar nesse trabalho de conquistar a moralidade e o conhecimento. Por exemplo, quem aqui já foi para a escola? Todo mundo já foi. Quando nós fomos para a escola, nós tivemos que pegar o livro e aprender sozinho? Não, tinha um professor lá. Pois aquele professor, o que era? Senão alguém que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar a ensinar a matéria. Mas nós temos os nossos pais, as nossas mães, né, que nos ajudam a resolver os problemas da moralidade. Filho, não minta, não pode mentir. Tem umas que vêm e batem na gente, não precisa ir, é só conversar. Olha, se você mente, as pessoas não vão confiar em você, então você não vai conseguir ter bons relacionamentos. Quem são os pais, se não pessoas que Deus colocou no nosso caminho? Mas também, Deus nos ama tanto que Ele elencou um espírito muito mais evoluído do que nós, alguém que já não está mais nessa fase, né? Alguém que já está bem perto dessa fase aqui, e falou assim: olha, você, meu filho, né? Falou para o espírito, que nós chamamos de anjo da guarda, você vai cuidar desse meu menino aqui, desse meu filho, e vai ajudá-lo a vencer todas as dificuldades que ele tem. Que dificuldade? Passar os outros para trás? Não. Deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso. Então você vai o tempo todo estar dando boas sugestões e ajudando, colocando na vida dele pessoas que vão te ajudá-lo a passar por essa fase. E se precisar derrubar ele e quebrar a perna dele em algum momento para ele ser melhor, vai fazer isso. Então o anjo da guarda não fica cuidando para que a gente não caia e se machuque. Se precisar, ele vai fazer a gente se machucar. Se eu precisar me machucar para aprender a ser humilde e aceitar a ajuda dos outros, ele vai fazer isso. Então, o papel de Deus não terminou, porque Deus nos criou, nos deu aptidões, nos deu a perfectibilidade, que é a nossa possibilidade, a nossa capacidade de sermos perfeitos, e está junto conosco. Vai, filho, agora eu tenho certeza que você consegue. Vai lá, deixa de ser orgulhoso nessa encarnação, deixa de mentir. E aí é uma coisa muito interessante, que as leis morais, quando nós estudamos o Espiritismo, a gente não estuda o Espiritismo só para ficar conhecendo. Por exemplo, eu não preciso estudar reencarnação para eu saber, olha, eu já sei reencarnação, eu vou colocar isso no meu currículo, né? Vou arranjar emprego porque eu sei reencarnação. Se eu só saber reencarnação, mas não fazer as ligações do tipo assim, olha, agora eu tenho a oportunidade de passar alguém para trás, mas eu não vou passar, porque se eu passar, se eu não resolver nessa encarnação, na próxima
eu tenho um débito que eu vou ter que reparar. Não que eu vou ser castigado, mas eu vou ter que reparar. Então, por exemplo, eu peguei uma pessoa e roubei tudo que ela tem, né? E meu sócio, deu um golpe nele e tirei tudo que ele tinha. Na próxima encarnação, eu vou receber como meu filho e vou ter que dar tudo de novo para ele. Então, se eu entendo isso, eu não vou aplicar o golpe em mais ninguém, não vou contar mentiras. E aí eu pergunto assim para vocês: tem alguém aqui, por exemplo, que não sabe que mentir é errado? Que é o mal? Quando nós mentimos, nós estamos cometendo o mal? Levanta a mão quem não sabe que mentir é uma coisa feia. Agora, levanta a mão quem não conta nenhuma mentira em 2023. Eu acredito, eu acredito. Mas os outros eu não acredito, não, porque nem eu não posso falar isso. Então significa que nós já estamos estudando as leis, nós temos conhecimento, mas ainda não temos consciência. E isso nós precisamos adquirir, essa consciência. Uma coisa é saber. Por exemplo, vocês conhecem algum médico que fuma? E vocês acham que os médicos não estudaram lá, não viram um pulmão de um fumante lá enquanto estava fazendo faculdade, para saber que o fumo prejudica? Mas por que fuma se ele sabe que faz mal? Porque ele sabe, já tem conhecimento, mas não tem consciência. E a consciência é aquilo que faz com que nós apliquemos o conhecimento na nossa vida. Então, o que o Espiritismo propõe? Estude, mas não fique só no conhecimento, porque senão a gente não vai sair daquilo. Porque quando nós estávamos lá, a gente sabia que eu tenho que me abrigar da chuva. Então, caverna. Mas se a gente ficasse só na caverna, nós não teríamos hoje, por exemplo, esse prédio, os edifícios, as casas confortáveis, as casas melhores. Nós estaríamos ainda vivendo na caverna, porque o conhecimento nós já tínhamos. Mas nós precisamos evoluir. E para a gente chegar nesse estágio de ser o Espírito puro, por que nós vamos querer ser o Espírito puro? Né? Olha o que diz o Livro dos Espíritos, quando nós estudamos lá na primeira parte, na segunda parte, quando nós estudamos a escala espírita, que vai falar assim, desde os espíritos que estão nas primeiras encarnações, que são os imperfeitos, até todos os graus, que não é isso aqui, mas tem os espíritos bons, até chegar no grau de espírito puro, ele vai falar um pouco das características. Então, por exemplo, os espíritos imperfeitos, que é o nosso caso, tem predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, eu sei que eu sou um espírito, mas eu vivo pela matéria. Eu vivo pelo meu corpo, eu vivo pelo que eu vou comer, pelo que eu vou vestir, pelo carro que eu vou comprar. Porque às vezes eu tenho um carro tão bom, mas eu tenho que trocar, porque as pessoas têm carros mais novos, por que eu vou ficar para trás? Ou a casa, né? Minha casa é tão boa, mas as pessoas estão fazendo aquelas casas diferentes, mais bonitas agora, e a minha daquela jeito que é assim. Eu quero uma melhor também. E aí nós vamos investindo a nossa vida em aquisições de matéria, e esquecemos que nós somos espíritos. E que nós precisamos de casa, mas nós precisamos. A casa não é o objetivo da nossa vida, o carro, o emprego, isso tudo é meio para nos ajudar a chegar aqui, né? Para nos ajudar a consciência do bem e do mal. Mas nós não podemos nos escravizar pela matéria. Mas, no nível que nós estamos, ainda há a predominância da matéria. Se nós pegarmos o nosso dia de 24 horas e formos olhar, quantas horas do nosso dia nós dedicamos ao corpo e quantas horas ao espírito? Quem aqui hoje fez uma prece? Quanto tempo durou essa prece? 5 minutos? A gente dormiu 8 horas, trabalhou para comprar coisas, né? Mais 8. Almoçou, jantou, tomou banho, tudo isso é corpo. Tudo isso é predominância sobre a matéria. E para o espírito, vocês estão aqui agora, né? Então já deu 20 e poucos minutos. Tá bom, né? Saindo daqui a gente vai jantar, vai dormir, vai descansar, tudo isso para o corpo. Então, nessa fase que nós estamos, ainda precisamos disso, né? Não está errado. Nós temos que cuidar do corpo. Mas há predominância, ou seja, nós cuidamos mais do corpo do que de nós mesmos que somos os espíritos.
E também temos propensão para o mal. O que é propensão para o mal? Tem vontade de sair matando todo mundo? Não. Uma mentirinha que nós contamos, não. Uma omissão que nós fazemos é mal. Hoje eu não estou com vontade de ficar com meu filho. Deixa assistir televisão, dá o celular para ele, deixa ele ver o que quiser. Isso é uma omissão, isso é o mal. Então nós ainda há essa predominância por todas as coisas que a vida nos obriga, né? Não quer dizer que nós estejamos errados, ainda a vida nos exige. Temos ignorância. O que é ignorância? Não é aquela pessoa bruta, né? A ignorância é aquela pessoa que desconhece. Não sabe ainda o que é certo e o que é errado, não sabe como agir, não sabe como falar, não sabe como se expressar. Então nós somos ignorantes ainda em muitas coisas. E orgulhosos, eu sou melhor, né? O meu é o melhor. Eu quando faço um arroz, o meu arroz é muito melhor que o dos outros, né? Se o pessoal do Masterchef descobrir que eu faço um arroz tão bom, eles vão vir aqui me contratar. E egoístas. O que é egoísta? Tem 3 pedaços de carne, né? O maior é meu, vale mais, eu sou mais forte, entendeu? É meu. Os outros ficam com um pedaço menor. Nós sempre pensamos em nós primeiro. Então, essa é uma característica nossa. E desse aqui? Porque se nós vamos ser igual a ele, eu quero saber o que ele tem de bom, né? O que ele ganha com isso, né? O que eu ganharei com isso quando eu chegar lá? Que é o caso de Jesus. O que o livro fala sobre ele? Já percorreram todos os graus da escala. Então já deixou de ser orgulhoso, egoísta, vaidoso, prepotente, preconceituoso, mentiroso, ganancioso. Já deixou de ser falso e tudo mais. E já se despojaram de todas as impurezas. Então não tem mais nenhum defeitinho. Não mente, não sente raiva, não sente tristeza, não sente inveja. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Então não precisa reencarnar. Só reencarna se for numa missão, como é o caso de Jesus. Ele reencarnou e ele não precisava aprender nada. Ele veio para ensinar, ele tinha uma missão a desempenhar. Agora a parte que interessa para nós. Gozam de inalterável felicidade. O espírito puro não tem um segundo mais de tristeza. Sempre está feliz. Imagine um momento da nossa vida que nós fomos mais felizes. Esse momento da nossa vida que nós fomos mais felizes não é nada perto da felicidade de um espírito puro. Mas ele sente isso o tempo todo. E a gente vive na lembrança, como foi bom aquele dia, que nunca mais vai acontecer na minha vida, né? Ou meu filho nasceu, ou porque eu ganhei na loteria, ou porque fui curado de uma doença, não importa o que seja, né? Mas o espírito puro, ele tem essa felicidade que nós não conseguimos nem fazer conta do que seja, porque é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa experimentar, mas a dele é inalterável. Nunca fica triste, nunca fica deprimido, nunca fica ansioso, nunca fica com inveja de nada, porque conhece tudo, ele já conhece. Será que cabe para nós, será que a gente tem interesse de ser isso? São mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção e a harmonia do universo. Pois bem, então vamos ver o que é essa igualdade. Porque alguma pessoa pode perguntar assim: onde que está essa lei de igualdade aí, que Deus ama todo mundo igual, se a gente vê tanta desigualdade? Porque a gente vê desigualdade. Tem pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas saudáveis. Tem pessoas bonitas, pessoas feias. Temos pessoas de todo jeito. E aí nós temos as desigualdades socioeconômicas, né? Que essas aqui, porque tem pessoas que têm mais posses, mais poder, mais dinheiro, mais riquezas, isso facilita muita coisa, né? E gera tantas outras desigualdades. Porque mesmo quando nós vamos falar da desigualdade de gênero, né? Entre homem e mulher, muito do que nós falamos aqui está associado à socioeconômica. Porque não é o caso de vocês, mas tem muita mulher reclamando porque não ganha o mesmo tanto que os homens. Né? Então é sempre, aliás, sempre não, mas o dinheiro
fala muito alto. E mesmo nas questões raciais, há um preconceito. Eu estou dizendo que não há preconceito. Mas mesmo nas questões raciais, por exemplo, se eu sou uma pessoa que as pessoas têm preconceito contra mim, mas eu sou rico, eu posso sofrer preconceito, mas se eu for rico, eu vou ter acesso à educação, à cultura, à saúde, e o pessoal pode estar com raiva de mim de inveja, não é assim? Então, esse aqui é um grande problema. Esse aqui piora as desigualdades de gênero e as desigualdades raciais, que é um termo errado. Não existe negócio de raça, né? Todos nós somos da mesma raça, somos seres humanos, todos somos iguais para Deus. Não importa o que nós sejamos, não importa rico, pobre, bonito, feio, honesto, ladrão. Sabia que Deus gosta do pior bandido do mesmo tempo que Ele gosta de Jesus? Ele ama os dois povos. E sabiam que Deus ama esses cachorros de rua do mesmo tempo que Ele ama a gente? Sim, porque o amor de Deus é um amor puro, Ele não faz diferença de ninguém. Só que isso daqui eu vou falar para vocês, não é nada. Porque essas aqui são as desigualdades que nós vemos hoje no mundo. Mas isso aí não é nada, isso aqui é o que as pessoas falam. Mas eu vou apresentar para vocês outras desigualdades que vocês vão falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha só, desigualdade de saúde, vocês já ouviram falar sobre isso? Podem pensar, não, se a gente tiver dinheiro não tem problema de saúde, né? Não é verdade? Desigualdade de educação, mas se eu tiver dinheiro eu posso pagar a melhor escola para os meus filhos, não é verdade? Vocês já viram algum rico morrer de câncer? Quem já ouviu falar no nome Steve Jobs? Steve Jobs é a pessoa que fundou a Apple que fabrica o iPhone, o celular mais desejado do mundo. Quando ele morreu em 2011, a Apple era a empresa mais valiosa do mundo. Ele deixou uma fortuna, a bagatela de 10 bilhões de dólares. É difícil de saber o que é 10 bilhões, né? Então vamos transformar em reais, são mais de 50 bilhões de reais. Para a gente ter uma noção, quem aqui tem 1 milhão de reais? Quem aqui acha que vai conseguir juntar 1 milhão de reais durante a vida inteira? Pois bem, 50 bilhões de reais é juntar 1 milhão de reais 50 mil vezes. E eu vou precisar de 300 mil vidas, né? Porque eu não consigo juntar 1 milhão de reais numa vida. Então, esse homem tinha dinheiro para pagar um plano de saúde assim, o melhor que existe? Tinha. E morreu de câncer. Câncer do pâncreas. Então, nós não estamos falando de acesso à saúde, nem acesso à educação. Estamos falando de ter saúde. Por que tem pessoas que se adoecem? Não importa se é rica, se é pobre. Todo mundo adoece. Mas tem pessoas que não adoecem. Meu pai mesmo, ele não tinha nenhum problema físico. Né? A vida inteira dele, eu não me lembro de ter visto meu pai com gripe. E dá para contar nos dedos, assim, né? Vou precisar de mais mãos aqui para contar as doenças que eu tenho. Então, por que eu não herdei isso dele também, né? Por que nós temos problemas de saúde, as pessoas adoecem. Nós temos problemas de educação. O que é isso? Quem já teve mais de um filho sabe que às vezes nós damos educação para os nossos filhos e um acata tudo que a gente fez, que a gente ensinou, e o outro não, o outro se rebela. A gente ensina uma coisa e ele faz outra. E tem outras crianças que já nascem, parece que educadas, parece que as crianças vêm para educar os pais. Mas se ela já nasceu assim, foi Deus que fez ela. Por que Deus não me fez assim também? Ou por que Deus não faz todos assim? Por que tem essa desigualdade? E aí nós vamos ver as desigualdades físicas, tem pessoas que têm o corpo perfeito, tem pessoas que já nascem com problemas, além da saúde, de problemas de saúde, deficiências mesmo. Pessoas que têm a perna fraca, o braço fraco no movimento, era chamado de aleijado antigamente, mas hoje a gente chama de deficiência, né? Deficiências intelectuais, quantas pessoas têm que não conseguem aprender? Às vezes coisas simples, ela não aprende, porque é desprovida de inteligência, é o termo correto. Antes a gente chamava de um outro nome, né?
E os relacionamentos afetivos? Quantas pessoas gostariam de ter um relacionamento com uma pessoa onde fôssemos parceiros, um ama o outro, um colabora com o outro, um ajuda, um apoia, abriga, ampara, protege, são parceiros, são amigos. E quantas pessoas passam a vida inteira tentando com um, tenta com o outro e não conseguem ter um relacionamento sério, um relacionamento bom, que faz o bem, só encontra pessoas abusivas, tóxicas, são termos que estão comuns hoje, né? Então, por que tem pessoas que têm bons relacionamentos afetivos e tem pessoas que não conseguem? E quantas pessoas têm problemas com relacionamentos familiares? Às vezes assim, nasci, meus pais são pessoas maravilhosas, e não, meus pais são tiranos, meus pais parecem que não gostam de mim. Às vezes os pais têm vários filhos e tem 3 filhos e 2 tratam muito bem, nenhum é desprezado. Por que tem pessoas assim? Por que acontece isso? E as diferenças de caráter, né? Porque às vezes a gente vê assim, tem pessoa que nós já observamos, nós podemos observar, mesmo em gêmeos, né? Às vezes a gente vê lá 2 gêmeos, são idênticos, iguaizinhos. Pessoas de fora não sabem dizer quem que é um, quem que é o outro. E às vezes um é bem egoísta, quando alguém encosta, mesmo no irmãozinho dele, nos brinquedos, ele briga, ele bate, puxa o cabelo. Já o outro não, o outro deixa brincar com os brinquedos, tudo bem, mas aquele que não deixa ninguém brincar com os brinquedos dele, os amiguinhos, os primos, é um amor com os bichinhos, né? Gosta dos gatinhos, do cachorrinho, dos passarinhos, da formiguinha. E já o outro que é bonzinho com os brinquedos sai chutando os gatos, cachorro, pisa na formiguinha. Essa é a diferença. De onde que vem isso? Também da índole e da moral. Bom, todas essas desigualdades, elas têm um único objetivo. Tá bom? Imagine vocês que nós temos esse filho, esses 2 filhos que são gêmeos. E ele é muito egoísta com seus brinquedos, mas é bonzinho com os bichinhos. E o outro é bonzinho com os brinquedos, né? Não é egoísta, mas é ruim com os bichinhos. Nós que somos pais inteligentes, que usamos a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, nós não vamos dar a mesma educação para os 2 filhos. Para um, eu vou reforçar a questão de que ele é bom com os bichinhos, mas eu vou trabalhar mais a questão do egoísmo. Vou tentar mostrar para ele, não bater, não obrigar, mas tentar mostrar para ele que é bom ele compartilhar os brinquedos dele, porque aí ele vai ter pessoas para brincar, não vai ficar brincando sozinho. E ao mesmo tempo ele vai poder também brincar com os brinquedos dos outros. Então eu vou tentar ensinar isso para ele, pela educação. Já o outro que gosta de chutar os bichinhos, eu vou reforçar nele que ele é tão bom em deixar os outros brincarem com os brinquedos dele, mas ele tem que passar, ele tem que aprender a gostar dos bichinhos, porque os bichinhos são criaturas de Deus, são nossos amigos, eles servem para nos ajudar, para ser companheiros, e aí eu vou tentar despertar nele o amor pelos bichinhos. Então eu vou dar para cada um a educação que ele está necessitando. Eu não vou ficar dando a mesma educação para os 2, porque um não está precisando daquele tipo de educação. Bom, Deus age conosco da mesma forma. A educação que Deus nos dá, pelas oportunidades, é assim, Ele não trata todo mundo igual. Ele vai tratar cada um de nós do jeito que nós precisamos. Então, se aquele meu filho que ele é egoísta, e aí de repente chega um momento que eu ensino, e ainda ele continua egoísta, mas aí ele começa também a ficar agressivo, em algum momento, se eu somente pelos exemplos ou pela minha fala não resolver, eu vou ter que aplicar de alguma forma algum tipo de castigo, vou ter que tirar alguma coisa que ele goste, gerar alguma coisa para que ele sinta uma dificuldade. Por exemplo, tem uma pessoa da nossa família que não quer nem saber de estudar, nem nada. Eu falei para o meu cunhado assim, meu sobrinho: olha, nós temos um amigo que é construtor, leva ele para trabalhar um dia lá com o servente pedreiro. Não que tenha alguma coisa errada, mas se ele não quer estudar, ele vai ter que aprender uma profissão que não precisa estudar. Então, deixa ele trabalhar um dia com o servente pedreiro, depois põe ele para carpir o quintal, depois põe ele para pegar uma faxina, põe ele para fazer algum serviço que não precisa estudar, para ele experimentar. Talvez ele resolva estudar.
Não que esses problemas, esses trabalhos que eu falei têm problema, mas são mais difíceis, né? São mais pesados. Então, se ele não quiser isso, então é uma forma de educar, não odiando, mas para ajudá-lo. Ah, mas deixar ele o dia inteiro carregando cimento lá não vai ser difícil? Vai ser difícil, mas é problema dele. Deus faz assim com a gente, porque na realidade todas essas desigualdades sociais nós podemos chamar de gênero das provas. Lembra que eu falei agora há pouco que não adianta a gente rezar para pedir paciência? Porque se eu pedir paciência, o que Deus vai me dar? Pessoas difíceis. E como eu vou aprender paciência? Eu tenho que praticar. Como que eu vou praticar? Vou ter um filho bem desobediente, uma esposa que me trai o tempo todo, um pai ruim, colegas de trabalho chatos, porque eu tenho que aprender a ser paciente. Se eu peço para Deus, Senhor, me ajuda a ser disciplinado, para já, diabetes. Porque se eu não for disciplinado, eu vou morrer. Eu vou ter que aprender, e a diabetes vai me ajudar. Nesse caso, a diabetes seria uma prova. Isso quer dizer o quê? Que quando eu estou passando por dificuldades com relação a dinheiro, é um gênero de prova. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e passam por outros tipos de provas. Todos nós que estamos na Terra hoje estamos passando por provas, mas as nossas provas não são as mesmas. Uma pessoa orgulhosa, ela precisa passar por uma prova onde ela vai ser humilhada para que ela aprenda a deixar de ser orgulhosa. Uma pessoa que é vaidosa, ela vai passar por uma prova que geralmente talvez vai ter algum problema físico, ou ela em algum momento da sua vida ela vai sofrer um acidente, uma queimadura, para ajudá-la a deixar de ser vaidosa. Para ela entender que o corpo não é ela. O corpo é um veículo, um acessório. Mas eu, que sou o espírito, estou usando esse corpo, mas não sou o corpo. Então não adianta ficar muito preso ao corpo. Tem que cuidar, tem que tomar banho, cortar o cabelo, né? Fazer exercício físico. Mas não posso ficar muito preso achando que o corpo sou eu, porque o corpo não sou eu. Mesmo que nas questões de gênero e nas questões sociais. Como que Deus faz para ensinar? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou preconceituoso. Eu tenho preconceito com quem tem uma sexualidade diferente. Eu tenho preconceito com quem é homossexual, tenho preconceito com quem é hétero, tenho preconceito com quem é do outro cor, tenho preconceito. Preconceito tem em todos os lugares, né? Tem pobre que é preconceituoso contra rico, tem rico que é preconceituoso contra pobre, tem gente bonita que é preconceituoso com quem é feio, tem feio que é preconceituoso com quem é bonito. E na realidade, essa questão do preconceito é uma questão nossa. Porque se hoje eu sou heterossexual e sou preconceituoso com quem é homossexual, se eu nascer numa outra encarnação como homossexual, eu vou ter preconceito com quem é hétero. Porque não é as coisas que têm preconceito, sou eu. Então eu tenho que resolver isso em mim, lembra lá? Saber o que é certo e o que é errado, saber separar o que é bem e mal e trabalhar. Porque assim, olha, fulano está numa situação que é considerada uma situação de como é que chamaram hoje? De vulnerabilidade. Se eu me acho superior àquela pessoa, e Deus criou nós dois e ambos dois ao mesmo tempo, do mesmo jeito, por que eu acho que Deus permite que aquela pessoa passe por aquela experiência de vulnerabilidade e acho que Ele não vai me deixar passar pela mesma experiência? Essa pergunta Kardec fez na questão 804. Por que é que Deus não deu para todo mundo as mesmas aptidões? Não deu para todos os homens as mesmas aptidões? Veja que a pergunta aqui parece que tem um defeito. Porque lá atrás nós falamos que Deus deu a aptidão para todo mundo. E aqui está falando, por que Deus não deu as mesmas aptidões para todo mundo? Lá atrás nós estávamos falando do espírito.
sem encarnar. Deus criou a todos nós como espíritos e deu para todos nós as aptidões para a gente aprender tudo. Agora, aqui ele está falando do encarnado. Por que tem gente encarnada que é tão bom para aprender ciências exatas, matemática, física, química, mas é ruim com as humanas? Não entende nada de sociologia. E por que tem gente que é tão bom para trabalhar com medicina, para aprender medicina, tem gente que não consegue nem decorar o nome do remédio que tem que tomar todo dia? Ele está falando, por que Deus não deu para todo mundo as mesmas aptidões? Para todos os homens encarnados. Deus criou igual a todos eles, todos os espíritos, mas cada um desses vive há mais ou menos tempo. E por consequência, tem feito maior ou menor soma de aquisições. O que ele está querendo dizer? Se nós pudéssemos saber que dia foi que Deus criou a nós como espíritos, não o dia, né, que faz muito tempo, mas o dia que Ele nos criou como espíritos, nós vamos ver que naquele dia já havia muitos espíritos criados, porque Deus está criando o tempo todo. E depois de nós, muitos espíritos foram criados, todos os dias. Hoje tem Deus está criando alguns espíritos, né? Está criando espíritos. Então hoje tem espíritos que estão indo lá para viver nos mundos primitivos. Mas quando nós fomos criados, que fomos viver em mundos primitivos, já tinham espíritos que já tinham chegado ao grau de espírito puro. O que ele está dizendo? Como existem espíritos e todos nós temos idades diferentes, nós já vivemos mais ou menos. E é natural que quem já viveu mais, por exemplo, eu tenho 1000 reencarnações, eu vou falar, eu tenho 5.000. É claro que o que tem 5.000, aqui eu estou brincando com esse número, tá? Que é muito mais que isso. Nenhum de nós aqui tem menos que 5.000, não. Mas é claro que aquele que já teve 5.000 reencarnações sabe mais, já aprendeu umas coisas, ele já sabe correr de leão, pelo menos. Então, é isso que ele está dizendo. Deus criou todos os espíritos, mas não foi no mesmo dia. E cada um deles já vive há mais ou menos tempo, e por consequência, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está no que cada um já sabe, né? No grau de experiência que já alcançou. E da vontade com que obra, porque também não adianta nada eu saber que mentir errado e ficar mentindo. Eu posso ter 5.000 reencarnações, vou ser o mesmo mentiroso. Eu estou falando só uma brincadeirinha, né? De mentira, mas tem tudo aquilo que é errado é alguma coisa. E faz parte do nosso livro. Daí uns que se aperfeiçoam mais rapidamente. Mas aí tem outra que é bem interessante. Eles estão dizendo o seguinte: pode o espírito, agora aqui é o espírito, né? Mudando de corpo, ou seja, nessa encarnação, eu sou homem, branco, hétero e trabalho com informática. Mudando de corpo, ou seja, na próxima encarnação, posso ser mulher, chinesa e vou trabalhar com faxina. Pode perder alguma faculdade intelectual, ou seja, eu sou muito bom em fazer conta hoje, porque o meu trabalho é esse, trabalho com informática. Na próxima encarnação eu posso não ser bom em conta, eu posso perder essa capacidade que eu tenho, que é uma aptidão minha. E por que eu tenho essa aptidão? Porque eu já, com certeza, já investi muito para estudar isso, não só nessa vida, mas nas vidas anteriores. Aí dá um exemplo. Eu posso, por exemplo, perder o gosto pelas artes. Hoje eu gosto muito de música. Na próxima encarnação eu posso odiar a música. Odiar não, mas eu posso não gostar de música. Hoje eu gosto de poemas. Na próxima encarnação eu posso não gostar de poemas. Hoje eu gosto de fazer conta. Na próxima encarnação eu posso não gostar. Eles dizem, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma encarnação. Ou seja, Deus pode, quando nós reencarnarmos, ao criar o nosso corpo, desligar alguma coisa, que eles chamam de deixar adormecida, mas alguma coisa genética, alguma coisa no nosso cérebro, que seja impossível para nós expressar aquilo, aquela aptidão. Então, por exemplo, numa encarnação eu posso ser um exímio cozinheiro e na outra ter aversão a mexer com panela. Porque o meu cérebro, o meu corpo, ele não tem os elementos necessários, os neurônios, as sinapses, né, as ligações necessárias para fazer aquilo. Então eu tenho dificuldade, eu não gosto, eu não quero fazer. Mas nós não perdemos. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós trabalhamos para conquistar hoje é nosso para sempre. Mesmo que na próxima encarnação eu não saiba fazer, porque
momentaneamente está desligado. Por que eu falei isso? Porque quando nós estudamos sobre a questão das provas, nós vamos ver que nós que somos espíritos participamos da escolha do gênero de prova. Então agora eu falei, tem o gênero de prova que é ser pobre, tem o gênero de prova que é ser rico. Cada um tem a sua dificuldade. Eu não posso ser só rico para gastar o dinheiro, eu tenho que ser rico para aprender a administrar bem. Eu tenho que ser pobre para aprender a administrar a pobreza bem. Esse é o objetivo, né? Mas eu participo da escolha daquilo que eu vou passar. Então, o que é que dirige o Espírito? O que é que guia o Espírito, nós, Espíritos, antes de encarnar, na escolha das provas que queiramos? Veja bem, se hoje eu estou passando pela prova da feiura, eu escolhi. Se eu estou passando pela prova da pobreza, eu escolhi. Mas por que eu não escolhi a prova da riqueza, né? Porque a gente sabia as dificuldades. Tá? O pobre tem dificuldade, o rico tem dificuldade. Qual é o perigo do rico? Eu não sei se tem alguém rico aqui, mas o dinheiro fomenta possibilidades de cair em tentações tão grandes que nós não conseguimos. Quem não tem dinheiro não consegue nem imaginar. Por exemplo, pessoas ricas podem ir para paraísos de prostituição, inclusive infantil, pagando altas somas para praticar pedofilia em lugares que cobram por isso. Eu não vou falar mais agora porque tem criança. Quem é pobre não tem esse perigo, não tem esse dinheiro. Nem que tivesse, né? Mas a riqueza possibilita certas coisas que pode ser bom para o corpo, mas para o espírito não. Então o perigo, os perigos que estamos sujeitos sendo ricos são muito maiores do que os perigos que nós estamos sujeitos sendo pobres. Por isso que Jesus fala, é mais difícil o rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Não quer dizer que não vai entrar rico no céu, não é isso. Todos nós vamos ter essa experiência de ser rico. Todos nós, para ser espírito puro, nós vamos ter que passar por essa experiência. Mas vamos ter que passar bem. E provavelmente vamos cair muitas vezes, até que a gente aprenda a ser rico, mas manter a nossa postura moral. Não, eu sou rico, mas isso está errado, eu não vou fazer. Mas eu tenho dinheiro para fazer, mas eu não vou fazer. Olha, o Espírito, nós, Espíritos, escolhemos de acordo com a natureza das nossas faltas, ou daquilo que falta para nós ainda. Então, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu quero uma tarefa, uma vida que vai me ajudar a quebrar o meu orgulho. E não é assim na mão, não. Né? O orgulho, para ser quebrado, precisa de muita paulada mesmo, muito sofrimento. Só para vocês terem uma ideia, não sei se é verdade, mas já circulou pela internet uma psicografia que dizia que os nazistas, né? Aquelas pessoas que se achavam os melhores da humanidade, depois reencarnaram na Etiópia. Não tem nenhum problema nascer na Etiópia, mas lá eles nasceram naquelas condições mais precárias e num lugar onde as pessoas são muito preconceituosas, acham que aquelas pessoas não valem nada, são inferiores. Então, não é que Deus fez isso para castigar, mas para quebrar um orgulho, precisa de uma experiência difícil. Eles foram sem querer? Não, muitos pediram por essa experiência, porque já tinham consciência de que eram orgulhosos e precisavam se resolver. Porque quando nós desencarnamos, nós temos uma consciência um pouco maior do que quando nós estamos encarnados, porque aquilo que nós sabemos que está adormecido, acorda. Então nós escolhemos de acordo com a natureza das nossas faltas. Então, se nessa encarnação, não é o meu caso, mas se eu sou uma pessoa muito bonita, né, tem um corpo legal, e aí eu uso isso para desencaminhar as pessoas, né, para conquistar a mulher dos outros e tal, numa próxima encarnação eu falo, não, Senhor, eu quero nascer bem judiado, porque eu não quero mais adquirir esses débitos nesse campo. Então eu não vou pedir, porque eu sou esperto. Agora, se eu não for esperto, eu falo, não, eu quero nascer de novo, então, com a mentalidade que eu tenho. Então eu preciso passar por uma experiência para eu aprender, para depois eu nascer bonito de novo, para ser provado, para ver se agora eu vou resistir. Tem um livro, Nosso Lar, né? Tem um momento lá que André Luiz
Ele está junto com uma pessoa que vai reencarnar. Então os mentores prepararam um modelo do corpo de uma mulher, um corpo lindo, maravilhoso, para ela chegar. Não quero isso não. Pode dar um probleminha aqui na glândula, que faz a gente engordar? Na tireoide, dá um probleminha aqui na tireoide, que eu não quero ser bonita desse jeito não. Porque não é fácil ser bonita. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e provações. A gente pede, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Eu quero experimentar a riqueza para ver se eu já estou bom em respeitar as pessoas, mesmo eu sendo rico. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, que são muito mais perigosos, porque pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar, por causa do dinheiro, pelas paixões inferiores que uma e outra aplicação envolvem. E muitos finalmente se decidem experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Eu quero nascer filho de pais alcoólatras, que eu quero ver se eu vou resistir. Eu quero nascer num lugar onde todo mundo usa drogas. Quero ver se eu vou resistir. Eu quero nascer num lugar que todo mundo fala mal da vida dos outros, que é um vício. Eu quero nascer num lugar que todo mundo mente. Brasil! Porque nós precisamos dessas experiências. Como é que nós fazemos prova na escola? A professora pega, problema, número 1. Quanto que é 10 mais 10? Então é uma prova, tem que saber. Então, se eu quero chegar ao estágio de espírito puro, eu preciso passar pelas experiências. E vão ser as experiências mais difíceis que eu posso imaginar. Porque eu que projetei. Olha, não, senhor, não. Nascer assim, como que eu vou dizer? Se eu tiver filhos obedientes, vai ser muito fácil. Eu sou melhor que isso. Pode me dar filhos desobedientes. Eu dou conta. Só que Deus não deixa. Ele só vai deixar se eu dou conta realmente. Porque Deus não dá uma cruz que nós não podemos carregar. Para encerrar, eu falei que ia acabar mais cedo, mas desculpa, eu vou aqui. A gente pergunta lá, é lei da natureza as desigualdades das condições sociais? Então, pobre e rico, gente que tem acesso à educação, quem não tem, quem tem acesso à saúde, quem não tem. Isso não quer dizer, pessoal, que porque então foi eu que escolhi, eu não vou lutar para sair dessa vida. Eu não vou trabalhar para mudar a minha situação. Que é isso que Deus quer. A dificuldade não é só para a gente ficar sofrendo com ela. É para que a gente aprenda pelos nossos próprios esforços, pelo nosso próprio trabalho, a resolver a situação. Então não tem problema se eu sou pobre eu trabalhar para ter dinheiro. Não tem problema. Se eu sou feio, não tem problema eu fazer uma plástica, desde que não seja por vaidade. Para resolver um problema num trauma, alguma coisa assim, ou porque eu não consigo arrumar emprego, então eu preciso fazer uma plástica para conseguir arrumar um emprego melhor, não tem problema. Desde que não seja para servir uma outra paixão. Então ele pergunta que algum dia, aliás, a lei da natureza, quando ele pergunta se a lei da natureza foi Deus que inventou isso, a desigualdade das condições sociais, é obra do homem, não de Deus. Então Deus não quer que tenha rico e pobre, gente que é feliz e gente. Deus não quer nada disso. Mas isso é decorrência de nós próprios. Algum dia essa desigualdade vai desaparecer do mundo? Sim, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Quando as pessoas deixarem de ser orgulhosas e egoístas, não vamos ter mais problemas de desigualdade. Então quer dizer que eu tenho que esperar todo mundo deixar de ser orgulhoso e egoísta para eu parar de sofrer preconceito? Não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando como as outras pessoas deixaram de ter preconceito, deixar de ser orgulhosas, deixar de ser egoísta, eu vou parar de sofrer. Ele está falando que nós vamos parar de passar as dificuldades quando nós deixarmos de ser egoístas. Porque já viram aquela frase que só caem em armadilha de lobo os lobos?
Deus que nos ama não deixa que nós passemos por uma experiência se essa experiência não for boa para nós, ou se eu não estiver precisando dessa experiência. Então, se eu sou uma pessoa que já me resolvi na questão, por exemplo, do orgulho, eu não vou precisar passar pelas experiências de quebrar o orgulho. Da mesma forma como um pai dirigente não vai ficar dando lição de moral no filho que não é egoísta, vai trabalhar com ele e ele tem dificuldade, mas naquele ponto ele não precisa trabalhar. E com aquele um que é bonzinho com os animais, eu não vou ficar trabalhando nisso. Eu vou trabalhar o que tem dificuldade. Conosco também. Então, se hoje eu estou passando pela dificuldade financeira, é porque eu preciso dela. E só vou deixar de passar pela dificuldade financeira quando eu aprender a lição que aquela vida está querendo me dar. Que é, por exemplo, administrar o povo, não invejar quem tem mais, não odiar as pessoas que conquistaram. Ou se eu sou uma pessoa que não sou bonita, então não tenho que odiar quem é bonito. Porque às vezes a pessoa que é bonita não tem um relacionamento saudável. E eu tenho, mesmo sendo feio. Achei uma doida. Ninguém sabe o que o outro passa. Ninguém sabe a prova do outro. A gente se acostuma a ver Instagram viajando, foto bonita e tal. A gente não sabe o que está acontecendo na casa da pessoa. Então nós temos que aprender a lição que a nossa prova está nos ensinando. Por quê? Porque se eu não aprender, o que acontece com uma criança quando vai na escola e tira 0 na prova? Repete. E se eu acho que a experiência que eu estou tendo hoje não é gostosa, se eu não aprender com ela, eu vou repetir. E vou repetir. E vou repetir. Até que eu enjoo de sofrer e resolvo aprender. Eu não estou querendo dizer aqui que a culpa é um jargão que tem hoje, né? Tentar colocar na vítima a responsabilidade que ela está fazendo. Não é isso. É que nós não podemos mais ser bobinhos e achar que a culpa é tudo dos outros. Não é questão de culpa. Se cada uma das desigualdades, se cada uma das dificuldades é uma prova, eu tenho que tirar uma nota boa. E como eu vou tirar uma nota boa? Desde que eu seja uma pessoa boa, exerça aquela prova sem odiar ninguém, sem desejar o mal de ninguém, sem fazer o mal para ninguém. Não importa qual seja a minha prova, se eu não desejar o mal de ninguém, se eu não fazer o mal para ninguém, eu estou passando bem pela prova. Faz sentido isso para vocês? Eu mencionei que nós temos na história alguns casos de coisas terríveis que nós fizemos, porque nós éramos da encarnação passada, e que temos aí uma dívida que vamos ter que expiar coletivamente por muito tempo. Escravidão. Alguém lembra da escravidão? O que é escravidão? Senão pessoas que não entendem que o outro é igual. E por o outro não ser igual, por eu achar que o outro não é igual, meu escravo, minha propriedade. O apartheid na África do Sul, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Onde os negros da África do Sul, eles não podiam frequentar os mesmos lugares que o branco. Não eram escravos, mas não podiam entrar nas mesmas salas, usar o mesmo banheiro, não podiam usar o mesmo ônibus. Só se resolveu com Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul. E o Holocausto durante a Guerra Mundial, onde os nazistas exterminaram milhões de judeus porque não eram gente. Os nazistas acreditavam que os judeus não eram gente. E aí, nós temos discriminação de gênero, xenofobia. Xenofobia é achar assim, não, só uma coisa do Brasil que presta, aqui não é, Paraguai não presta, China não presta. Quando nós discriminamos as outras pessoas por não serem brasileiras, ou quando eu discrimino as pessoas porque não são paranenses, ou porque eu discrimino quem nasceu no Nordeste, ou porque eu discrimino quem nasceu. Alguém aqui tem rixa com o argentino? Já sabe onde vai nascer na próxima casa. Racismo. O que é o racismo senão a consequência de eu não entender que as outras pessoas são chinesas? São todos meus irmãos. E se as pessoas são diferentes, é uma característica dela, é uma experiência dela.
E se eu acho que eu sou superior, provavelmente na próxima encarnação eu vou passar pela mesma experiência. Mas eu não vou passar pela mesma experiência com pessoas legais comigo. Vou passar pela mesma experiência tendo contato com pessoas preconceituosas. Eu senti na pele sofreu preconceito dos outros. É assim que Deus nos educa. Então, meus irmãos, que nós possamos, com esse entendimento dessa lei de igualdade, que nos coloque em pé de igualdade com todo mundo. Sou igual a Jesus. Só que ele é o irmão mais velho, ele já sabe fazer umas coisas, já sabe curar as pessoas, já sabe ressuscitar os mortos, já sabe parar a tempestade. Jesus trabalhou na formação do planeta Terra, né? Eu não cheguei ainda, nem fazer bolo, não sei. Mas um dia eu vou chegar lá, porque foi ele mesmo que disse. Não foi? A Bíblia está escrito: tudo que eu faço, vós também podereis fazer, e muito mais, se quiser, se trabalhar. Jesus falou isso. Então o que ele podia fazer? Ele podia perdoar. Eu não posso perdoar. O que ele podia fazer? Ele não mentia. Eu posso deixar de mentir. Ele era honesto. Mas também ele curava as pessoas. Também ele conversava com Deus, fazia preces, ele era bom. Tudo isso eu posso. Mas eu tenho que querer. Porque eu querendo, eu vou trabalhar para isso. Eu vou me esforçar. Quando nós não entendemos a lei de liberdade, injustiças sociais, desarmonia, conflitos, preconceito, discriminação, dor e sofrimento para nós e para os outros, atraso moral. Atraso moral significa mais longe de ser feliz. E quando nós entendemos, nós vamos trabalhar pela justiça social, vamos ter paz, harmonia, melhoria na qualidade de vida. E mesmo que eu sou pobre, não tenho dinheiro hoje nem para comprar o pão. Eu vou sofrer com isso. Eu vou sofrer com aquilo que eu posso resolver. O que eu não posso resolver, pega na mão. Vou trabalhar, claro, né? Não adianta ficar só esperando os outros me trazerem. Conforto e felicidade, progresso moral. Então que Deus possa nos abençoar. Que a gente deixe de ser rebelde com a vida. Que a gente saia daquele papel de vitimismo que muitos de nós nos colocamos. E é muito fácil ser vitimista, porque quando a gente é vitimista, é tudo culpa dos outros, né? É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa da sociedade. Vamos parar de culpar os outros. Não vamos culpar ninguém, mas vamos entender que é uma experiência que estou passando para o meu bem. E Deus está comigo. E se está difícil, eu não tenho forças, eu posso pedir para Deus, que o meu anjo da guarda estarem comigo, me dando forças, me dando, instruindo, me dando intuições de coisas que eu possa fazer para me ajudar a sair dessa situação. Porque é isso que Deus espera de nós. Trabalho para que a gente possa chegar ao estágio espiritual. Então que Deus nos abençoe, agradeço a vocês pela atenção. Peço 70 vezes 7 perdões. E vamos fazer a prece. Senhor Deus, Filho do Pai, ao final desse trabalho, nós só temos a agradecer pela oportunidade, pelo contato que temos com a doutrina espírita, que vem nos esclarecer, mas também vem nos consolar, tirar de nós a dor, o sofrimento, nos dando um entendimento da razão de tudo aquilo que sofremos, que todos nós sofremos, diferentes provas, mas todos nós sofremos. E nesse momento em que sentimos a presença do nosso anjo da guarda junto de nós rogamos a Ti, Senhor, que possa ainda mais uma vez investir em nós, concedendo-nos a oportunidade de melhorarmos a nós mesmos, de reconhecermos em nós aquilo que não está bom, que precisamos melhorar, ao mesmo tempo que identificamos aquilo que já conquistamos. Todos nós já temos as virtudes, mas que precisamos ainda aprimorar-nos mais. Envolve-nos com o Teu amor, envolve-nos com a Tua paz. E a todos nós que estamos passando pela dificuldade da doença, se for possível, ajuda-nos a encontrar cura. E se não for possível, possamos ter a energia, a força, a resistência, a paciência para superar essas dificuldades. Enfim, a todos os nossos familiares e amigos que não puderam estar aqui presentes, que também possam eles receber as Tuas bênçãos, o Teu amor, esse Teu carinho. Mais uma vez te agradecemos pela oportunidade da noite, agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelas pessoas que estão conosco
agradecemos a Jesus por estar nos comandando, nos guiando nessa vida. Que assim seja.